terceira parte. Agora a gente vai falar sobre colusão, colusões, né? E a definição do conceito, os tipos de colusão, as relações tóxicas e abusivas e a construção, né, a produção da masculinidade. Para definir colusão, a gente tem que pensar de novo no conjunto. Então, colusão é descrito como um jogo conjunto e não confessado entre dois parceiros, em função de um conflito similar e não superado. O que a gente começa a entender aqui? Que todo vínculo, na verdade, ele tem um pouco de patologia, porque até o modo com que eu escolho o meu parceiro vem da construção das minhas fases do desenvolvimento, do meu amadurecimento de libido, do tipo de família que eu vim, da construção do meu édipo, da minha castração, né, de todos os meus traumas, de todas as minhas catequeses, está de acordo com a minha verdade penosa. Então, sim um jogo conjunto em que você escolhe alguém similar à sua patologia. Os cônjuges se unem, né? Se vocês puderem, tirem essa palavra da apostila de vocês, do slide de vocês. O par se une, né? Vocês viram que não precisa ser casado, por supostos comuns, quase sempre inconscientes, 99% de razões inconscientes. Até a escolha é inconsciente. Nem depois que a gente estuda e sabe toda a teoria, a gente sai ali e fala, não, eu vou escolher saudavelmente. Não existe inconsciente. E com a expectativa de que o parceiro se liberte do seu conflito. A eleição colusiva do casal se dá como efeito de um acoplamento que produz em ambos o par, tá? Em ambos o casal, ambos os pares desse vínculo, uma troca de estratos. E estratos está escrito com S nos slides, mas não está errado. Estrato é uma camada da superfície da personalidade da gente. Na verdade, é camada de superfície da rocha, né? Mas o teórico, ele usou isso para explicar que a gente troca. Lembra da aula deixa eu ver qual foi, luta e melancolia, no investimento de libido, que a gente coloca um pouquinho de ego do nosso ego no outro, em projeção, e o outro coloca uma porção do ego dele na gente, projeção. Então há essa troca de estratos, quer dizer, camadas da superfície da nossa personalidade, de características latentes ou manifestas da personalidade. A colusão é a matriz interacional que organiza a vida amorosa do casal. Então, se a gente viu um modelo e tipo de vínculo que caracteriza, agora a gente vai ver esse processo em ação. Então, o modelo e tipo do vínculo caracteriza determinada relação, né, de vincular, e a colusão é a interação dessa característica que cada um tem no seu processo de vínculo. Os tipos de colusão são amor-paixão, amor simbiótico, amor distante, amor sadomasoquista, e por aí a gente vai. Vamos começar pelo amor-paixão, que é onde a gente começa nesse processo de envolvimento aqui. O
paixão, a gente tem que considerar dois momentos. Eu vou considerar o primeiro momento adequado, que é aquele onde a gente conhece a pessoa, né? É um prelúdio de um amor, então tudo é muito bonito, a pessoa é bonita, a pessoa faz tudo de bom, uma admiração, né? Num nível bastante alto, mas aos poucos isso vai se tornando um amor maduro, né? Que deve ser um vínculo de um modelo simbiótico de troca, né? Lá no tipo de vínculo A mais, R mais, C mais, positivo. Agora, a segunda é aquela paixão que ela não evolui para um amor maduro. É aquele tipo de paixão obcecado, é aquele tipo de paixão escravizador, cego e burro, né? Não tem inteligência do amadurecimento. Também tem muito masoquismo e sadismo nesse tipo de colusão. Então, esse é o amor-paixão. Vocês viram que tem o amor-paixão, tem a sua parte adequada, que vai evoluir, mas tem também a sua parte patológica. A gente tem o amor simbiótico. O amor simbiótico, vocês precisam lembrar da angústia de desamparo. Então, o amadurecimento da nossa libido, ela passa pela angústia de desamparo, porque ela passa pelas fases de desenvolvimento. Se eu não consigo sanar a minha angústia de desamparo de forma adequada, cindindo os dois seios, né, com frustração adequada, mas também gratificação adequada lá no começo, eu não consigo sanar essa angústia de desamparo. Essa angústia de desamparo, ela vai gerar, quando eu for lá escolher o meu objeto de amor, lá na genitalidade ou no final da adolescência, ela vai gerar esse amor simbiótico, que é o apego, aquela pessoa chicletinha, que tem que fazer tudo junto, que tem que combinar, que às vezes combina até roupa, né? Então, assim, é a sufocação, o amor simbiótico, tipo de colusão simbiótica. O amor distante. O amor distante, eu acho que eu já falei para vocês de um livro muito bom, eu esqueci do autor agora, mas chama Amores Líquidos, ou Amor Líquido, é uma coisa nesse sentido. E ele fala dessa falta de adesividade, dessa falta de troca fértil. Isso que a gente falou, que as pessoas estão fugindo de ser classificadas como casal, né? Porque essa libido não foi amadurecida por algum motivo, ou se essa criança foi erotizada e sexualizada, então ela não tem essa libido de vincularidade, a pessoa acaba formando um sistema defensivo. Então ela sempre vai ter breves relacionamentos sexuais, medo de futura desilusão, não vou me envolver não, porque fulano pode me trair, porque fulano pode me abandonar, porque fulano pode me deixar. Inconstância, então não vai conseguir, o vínculo não vai ser forte, então não vai ter uma certa adesividade. Um dia vai estar gostando de um, outro dia vai estar gostando de outro, um dia vai desistir de um, outro dia vai querer o outro. E a ausência de solidificação nos relacionamentos. O tipo de amor sadomasoquista, que é aquele tipo de amor em que os elementos, os dois elementos, porque é recíproco, eles se agridem. E vocês sabem que tem várias formas de agressão, inclusive a verbal. Então são constantes agressões, né? E a alternância dos papéis de sádico e masoquista.
eles não se largam, mas eles ficam se maltratando o tempo todo. É xingamento, é um beliscãozinho, é menosprezar o outro na frente das pessoas, formas de humilhação, tipo de colusão narcisista. Isso geralmente, não vou dizer 100%, completamente só dos narcísicos de estrutura. Outras estruturas, elas também podem ter esse tipo de colusão, principalmente os histéricos, né? Os histéricos, os perversos, eles podem, até mesmo a psicose, quando consegue escolher um objeto de amor, na verdade a sociopatia, o tipo de colusão é do tipo narcisista. É mais importante do que doar libido é receber. Então quase não tem troca, eu quero, é pra mim, é por mim. É um continuado fluxo de demandas, né? Então assim, preciso ser amado, preciso ser respeitado, preciso ir a bons lugares, preciso de joias caras, preciso de tudo e todas as coisas. Tem a presença de fetiches substitutos. Então esse casal ele vai ter uma configuração de uma casa boa, um carro bom, eles vão ser os melhores, os mais bonitos, os mais apresentados, os que saem mais, os que estão em evidência. E a provocação, eles gostam do jogo de provocação no outro, de algum tipo de inveja e admiração. Por isso eles ficam buscando fetiches substitutos para serem os melhores. O tipo de colusão perverso, então o conluio do tipo perverso, a colusão do tipo perverso, ela pode vir sob a forma de donguanismo, ninfomania, sadomasoquismo exagerado, mas sempre uma falta de consideração exagerada pelo outro. Então, assim, são pessoas que usam outras pessoas sem nenhum tipo de consideração, seja para cunho sexual, seja para cunho profissional, né? Seja para qual for a área. Então, a gente vê até quer dizer, uma suspeita minha. Agora, quem acompanha Big Brother, aquele rapaz loiro que estava na casa de vidro, ficou com a médica porque ele sabia que ela era favorita aqui fora, né? Na época ela era favorita aqui fora. Então é uma colusão do tipo perverso. Claro que lá não tem vincularidade, né? Eles não querem vínculo mesmo, mas é só um exemplo para a gente ilustrar o tipo de colusão perversa. Falei para vocês que cada um tem o seu tipo de colusão, a gente não pode mensurar e a gente não pode denominar, né? Então a gente não tem como medir e não tem nem como denominar, a gente só pode classificar. Então todos esses tipos que eu falei para vocês, eles são tipos adequados para certos tipos de pessoas. O único tipo de colusão que é patológica é o tipo de colusão de amor tantalizante. Eu não vou entrar no mérito do mito de Tântalo, que eles usaram, na verdade foi o Zimmermann que usou para ilustrar esse tipo de amor. Então eu não vou entrar na vida do Tântalo, mas o que eu quero que vocês gravem bem é o tipo de castigo que ele teve por ter ambição na imortalidade. Então ele fez algumas coisas buscando a imortalidade, os deuses acharam que não estava legal, que ele tinha feito tudo errado, muito ruim, né? Que ele chegou a servir o filho num banquete, matou o filho e serviu num banquete, tudo em busca da imortalidade.
Mas o que interessa pra gente não é essa história. O que interessa pra gente é o castigo que ele recebeu. Então, o castigo de Tântalo foi o seguinte: ele foi condenado ao suplício da fome e sede eternas. Os deuses colocaram ele num lago de água pura e cristalina, acorrentado no pé e no pescoço. Então, por cima da cabeça dele tinha ramo de todas as frutas, de ótimas, lindas, cheirosas. E só que toda vez que ele ia alcançar, né, que ele ia pegar, sempre ventava e ele não conseguia. Toda vez que ele sentia sede e ia beber água, a água do lago baixava a ponto dele não conseguir abaixar a cabeça. Então, o mito do suplício de Tântalo reflete o sofrimento daquele que deseja algo aparentemente próximo, estava tudo ali perto do Tântalo, as frutas, os animais passeavam pela beira do lago, quer dizer, alimento, água, tudo que ele queria, precisava perto, porém inalcançável. Tão perto e ainda assim tão longe. Esse tipo de colusão é o único tipo de colusão patológica. Um abuso é você oferecer e não dar. Então, você acha que você tem tudo naquele relacionamento, mas todas as vezes aquilo é te roubado, todas as vezes você não consegue alcançar aquilo, todas as vezes aquilo é te tirado. Então a gente começa a falar das relações tóxicas. O mito de Tântalo e o tipo de colusão tantalizante, o amor tantalizante, é o que a gente chama hoje de relações tóxicas abusivas. Então, a colusão tantalizante, a relação tóxica, é aquela que é nociva para uma ou ambas as pessoas. Ela causa sofrimento a partir do momento que fere, suga, desrespeita ou passa por cima do indivíduo. Qualquer pessoa, seja mais inteligente que for, seja mais estudada que for, seja mais militante que for, pode se deixar envolver por uma relação desse tipo. Mas o problema afeta mais comumente quem tem baixo autoestima, pouco autoconhecimento. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver em R+, reconhecer a si próprio, você vai, provavelmente você pode entrar numa relação abusiva. Passado de abuso ou ainda uma visão distorcida do que é afeto. Claro, se eu não amadureci a minha libido pelas fases do desenvolvimento psicossexual, eu não sei trocá-la.